gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Estamos aí para comentar tudo que rolou no Big Brother, né? Temos um paredão em andamento maravilhoso. Quem diria que ia ser desse jeito, né? Temos o Paulo, que é do grupo dos meninos, a Bruna, que foi indicado pelo Lucas, e o Gustavo, que foi indicado pela Bruna, né? Quem diria que ela seria indicada e indicou alguém, estaria no mesmo paredão. Que maravilhoso, né? Bom, a galera aqui fora, a gente está querendo tirar a Bruna por ser planta e não acrescentar nada no jogo, né? E realmente ela não acrescenta nada. Ontem, no discurso dela, ela falou assim que queria ter mais tempo para mostrar o que ela é de verdade para as pessoas conhecer ela, né? Bom, faz o quê? Um mês e alguns dias, né, que o Big Brother começou e até agora ninguém sabe o que a Bruna está fazendo lá dentro, né? O engraçado é que toda vez quando alguém vai lá que vai ao paredão, sempre faz as mesmas promessas. E aí alguns que voltam, né? Porque sempre voltam duas pessoas, nunca cumprem nada do que fazem, né? Ai, que porcaria, né? Espero eu, no fundo do meu coração, que a Bruna seja eliminada nesse paredão, tá? Bom, como a gente sabe, né, a Ludmilla puxou o mutirão aí, fez vários tweets, também fez vários stories, tá? Falou assim que se a Bruna ficar na casa, ela disse assim que vai fazer um ludicenso. Vai soltar um novo álbum, impecável, aquela coisa toda, já fez várias promessas também, né? Diz também que nunca pede para ser votada quando é indicada no prêmio, porém ela quer ver a felicidade da Bruna. Quer muito que a Bruna continue na casa. E ainda diga mais, hein? Ela falou assim que quer saber quem que não é planta dentro do programa. Fora a Bruna, né, que todo mundo chama ela de planta, ela quer saber quem não é planta, né, pra citar lá no tweet dela. Vamos lá citar, tá bom, gente? Bom, gente, se inscreva no canal, tem várias coisas pra gente comentar aqui hoje. Deixa like, comenta aí o que vocês acharam dessa formação do paredão. Acompanhar essa tour de madrugada, né? Hoje a galera tá dormindo aí durante o dia, mas tem muita coisa pra gente falar, né? Bom, como a gente viu, gente, essa divisão aí deu bem ruim, tá? Porque o Douglas, ele criou uma expectativa na Natália junto com a Jessie, né? Porém, foi uma expectativa que já realmente não tinha dado certo. Porque ontem, antes mesmo do paredão, no começo da tarde, rolou aquela discussão do Douglas com o Arthur, envolvendo a Jessie também, onde a Jessie disse assim que não ia votar com os meninos, já deixando muito bem claro que ela vai votar em quem ela queria votar. Aí a gente parte para a formação de paredão. Quando eles descobrem que as meninas votaram em Paulo, eles se sentiram traídos, tá, gente? Mas assim, ninguém nunca fechou parceria com eles. O único momento no qual eles conversaram a respeito de jogo foi com a Natália, que inclusive essa semana inteira a Jessie junto com a Alina falaram a respeito dos meninos estarem puxando a Natália para perto. Inclusive o quarto Lollipop falou logo depois da eliminação da Bárbara a respeito deles estarem se aproximando de Natália para levar para o lado deles para ter mais um voto, né, na conta deles. E aí, quando a Jessie também voltou do outro paredão, o Douglas fez a mesma coisa. Mas assim, eles nunca formaram uma aliança, eles nunca deixaram clara essa aliança, e a gente não sabe da onde que eles ficaram tão putos e o porquê deles se sentirem apunhalados pelas costas, né? Bom, e o que acontece? O Douglas falou para todo mundo que as meninas estavam com ele, sendo que isso nunca aconteceu. Só que o Pedro, ele não conversa com ninguém, não fala de jogo. Quando isso acontece, gente, o Pedro fica puto tanto com o Douglas por ter feito isso, e também pelo fato dele não ter ido nas meninas como ele queria ter feito já desde o início, acreditando no que o Douglas fez. Então, assim, ele ficou muito puto com o Douglas e reclamou durante a hora ali da votação, enquanto trocou de câmera, né? E também depois. Bom, durante a noite também ele resolveu arrumar suas malas, prometeu que ia sair do programa, depois ele disse assim que ia pensar um pouquinho melhor, né, e tal, mas a gente sabe que agora tem que apertar o botão para você pedir para sair, né? Então assim, o botão ele não fica verde em horários que não são comerciais, tá? Então assim, o botão só volta a ficar verde a partir das 9 horas até umas 7 da noite. Depois disso ele fica vermelho. Se você quiser sair, você tem que esperar até o outro dia, tá? Mas assim, o Pedro já está super mais calmo, já falou que não vai mais sair. Porém, hoje ele prometeu assim que se o Paulo continuar no jogo, ele vai parar de fumar até o final do programa. Bom, e aí, gente, o que rolou na discussão ali do Pedro, né? Antes de tudo isso acontecer. Ontem o Pedro desabafou com todo mundo falando que estava muito puto com o Douglas, tá? Como eu disse. E aí também o Douglas falou assim que não entende por que eles não votaram na Laís como eles já tinham planejado. E aí foi quando o Pedro falou assim, tá, mas eu sempre falei que não queria votar na Laís, não tinha uma outra opção de voto? O que você quis tentar é impor uma condição no qual só você acha que todo mundo deveria fazer o seu jogo, sendo que ninguém queria fazer. Então assim, se a gente meio que fazer uma retrospectiva do que aconteceu nos últimos 15 dias,
Tanto que eles julgaram o Arthur, né, da primeira semana, de quando a Jade indicou ele a primeira vez. Quanto à segunda semana também, quando os votos se virou contra ele, né, que ele tentou armar votos contra a Maria, aí o Eliezer fez uma fofoca e gerou todo aquele caos. Todo mundo ficou apontando para o Arthur, dizendo que ele tentou criar votos, falar de jogo com pessoas no qual não estava jogando com ele, pessoas que não eram aliado deles, e talvez isso tenha pego muito mal. E essa semana que o Douglas se sentiu ameaçado, ele fez a mesma coisa. Tentou com o Jess, ele em nenhum momento tentou com a Alina, e simplesmente ele tentou puxar a Nath, como eu disse no início do vídeo, quando ela voltou do paredão, tá? Abraçando ela, dando aquele braço amigo, mas também aí com segundas intenções a respeito aí dos votos, certo? Bom, então ele fez essa manobra aí. E durante a festa também, ele chegou pra Bruna, em um momento ali, falou que queria tanto falar de jogo com ela, sendo que eles não têm a proximidade. Quando ele bebe, ele fica chato, fica insuportável. E também na festa, ele chegou pro Scooby e falou que queria que o Scooby votasse na Laís, porque queria defender ele e mais as meninas. E daí, quando ele faz esse movimento, ele conversou também sobre, ele conversou sobre isso com o Eliezer, e Eliezer falou que isso era impossível acontecer, né? E aí, quando você vê ele fazendo essa manobra, porém, as meninas nunca se sentiram abraçadas por eles, muito menos jogando com eles. Tudo isso que ele criou foi na cabeça dele. Então, assim, o motivo do Pedro ficar mais puta ainda, ficar mais bravo ainda, era justamente porque o Douglas criou essa realidade paralela no qual nunca existiu e todo mundo foi fielmente, cegamente atrás do Douglas. Bom, resumindo toda a história aí, o Pedro desabafou com a Jade, falou que ia sair, falou com o Paulo também. E aí eles conversaram também com o Thiago e o Douglas. O Arthur, gente, o Arthur ele se sentiu super culpado porque ele sabia que a Natália não estava ameaçada essa semana porque ninguém votaria nela. Ele fez um movimento de dar o poder da imunidade para a Natália justamente para trazer ela mais perto, que foi tipo assim, eu estou te abraçando para tentar oficializar esse elo que eles têm, que o Douglas estava tentando também, para eles falarem, estamos jogando juntos. E aí, ao mesmo tempo, quando ele faz esse movimento, o que, que ele deixa? O Douglas desprotegido, o Pedro desprotegido, o Thiago desprotegido e também o Paulo, que foi aí acabando em o paredão. E aí, o mais legal é que o quê? A Lina, depois que rolou toda essa discussão, e ela conversou com o Thiago lá no quarto Lollipop, e ela explica essa situação justamente para o Thiago, que o Arthur, de vez ele pensar nos deles que são próximos, quando ele fez esse movimento, ele acabou esquecendo. Então, assim, a fúria do Arthur ter feito e visto que o Paulo estava no paredão por culpa dele e também do Douglas, era mais por causa desse movimento do que por qualquer outra coisa, tá? E não por eles ter se sentido traído. Por um pouquinho é um pouco dos dois, né, gente? Bom, e aí foi quando o Arthur disse assim que não faz sentido nenhum as meninas atacarem ele, sendo que sempre do outro lado, quem ataca elas são a galera do outro quarto, né? A metade deles, pelo menos, né? Que acabaram indicando a Jessie. Bom, numa conversa no gramado também, o Arthur disse assim que estava ali na hora do bate-volta, ele disse assim que estava torcendo para a Jessie ficar nesse paredão só para ela sentir que aonde realmente eles estão sendo atacados. Bom, o Pedro já declarou aí, falou assim que agora não quer falar de jogo com ninguém, que se alguém quiser falar de jogo com ele, ele disse assim que vai sair fora, que ele vai continuar fazendo o mesmo jogo que ele estava fazendo na primeira semana, que é jogar sozinho, fazer o voto dele em quem ele quisesse votar. E aí vai cada um por si, ele não quer falar de jogo, então assim, vai um fileirinho por fileirinho e pronto, acabou. Não vai ter mais esse negócio de defesa, né? Porque o que eles fizeram ontem pra ele não bate. Bom, depois de toda essa conversa, gente, as meninas lá, as comadres, né, pra gente poder identificar melhor, elas foram pra academia conversar a respeito aí desse jogo. A Natália revelou pra Lina que tá sentindo que o Lucas subiu um pouquinho a cabeça dele à liderança, tá? E aí a Lina disse assim que não queria comentar sobre. Porque é o seguinte, o Lucas ele ficou muito próximo de Arthur e tá muito próximo dos meninos. Então ele sentiu que tá fazendo um movimento diferente, que ele está muito diferente nesses últimos dias, antes mesmo dele ser líder, né? Porque até então o Lucas era uma plantinha no jogo, assim como a Bruna, né? Que não fede, não cheira, não faz nada e não acrescenta, certo? Bom, nessa conversa aí lá na academia, a Jess tava muito puta porque o quê? A galera acabou votando nela, né? E ela disse assim que não tem mais como essa justificativa de sempre. Que ela já sabia que isso ia acontecer, porém ela ficava muito chateada com as outras pessoas do quarto, junto com Larissa e Eliezer, tá? Porque assim, o Eliezer ele cria uma situação, eles acham que tem alguma coisa, e na primeira oportunidade ele faz isso, assim como Eslovênia também. E ela disse assim que mais ainda chateada com a Larissa, porque a Larissa chegou aqui prometendo, falando assim, que eles tinham que pôr pessoas que estão no paredão, que vão mexer no jogo. E na semana passada, no jogo da Discord, o que ela faz?
coloca a Natália. Nessa semana aí ela vem e coloca a Jessie. Ou seja, como assim ela queria movimentar o jogo? Ela fala uma coisa e tá fazendo outra? Então, assim, a Jessie disse que hoje, não, por ver, não. Hoje, na dinâmica do jogo da Discord, ela tem muita coisa pra falar. Bom, vamos esperar para ver se o Boninho aí vai movimentar um pouco esse jogo, né? Depois da semana passada que ficou um pouco perigosa. Bom, e aí, gente, depois de todas as conversas aí que rolou, o Thiago conversou com os meninos a respeito de como foi definido o voto de Laís, né? E o Paulo, para onde eles entraram esse consenso, tá, gente? E aí foi o seguinte: o Thiago explicou que foi levantado o nome de Laís e do Paulo. E aí a Alina vem com a justificativa de querer igualar os poderes ali de quem estava no paredão, né? Ah, já tem a Bruna, já tem o Gustavo, que é o boy que tá ficando com a Laís. E se a gente indica mais a Laís, vai ficar um paredão meio assim, né? Não ficar um paredão muito legal e tal. E aí, gente, o Thiago disse assim que pensando nesse sentido, então era mais fácil mandar alguém do outro grupo. Porém, gente, o outro grupo são amigos do Thiago. E aí o Paulo disse assim que essa conta, essa matemática do Thiago querer colocar para equilibrar não fecha, porque como você coloca um amigo teu para equilibrar um paredão? E aí o Thiago tentou meio que se organizar ali, meio que tentar justificar. E aí foi quando o Paulo falou, bom, eu já entendi já, não tem mesmo o que justificar, porque assim, se teu amigo está na reta, então você vai querer colocar teu amigo para tentar equilibrar um paredão que talvez você não tá nem aí para as pessoas. Bom, o Thiago, a gente percebeu ontem, logo após que formou esse paredão, ele não conseguiu ficar no quarto grunge, tá? A galera ficou discutindo, o Arthur ficou discutindo, o Paulo ficou discutindo, o Douglas ficou discutindo, o Pedro reclamando. O Thiago ficou simplesmente no Lollipop e depois ele foi pra academia junto com a Lina e a Jess, enquanto eles estavam falando a respeito aí, como eu falei, do Lucas e também do voto das meninas, né? O Thiago simplesmente ficou se escondendo. Quase no final da noite, antes de dormir, que os meninos estavam no gramado, foi quando o Paulo chama o Thiago e confronta ele perguntando como isso aconteceu, né? Porque realmente o Thiago viu que foi uma cagada que ele fez. Mas depois o Arthur ainda saiu em defesa do Thiago. Ele falou assim o seguinte: bom, vocês sabem que do Thiago não dá pra esperar nada, porque quando foi a minha vez, ele não tentou proteger. A gente tentou combinar um voto na semana lá, não queria votar nas pessoas que a gente ia votar. Essa semana, de novo, ele não vai se indispor com as pessoas, que esse é o tipo dele. E tá tudo bem, eu já estou acostumado, eu não concordo, mas eu respeito ele. Então não dá pra esperar muita coisa pelo Thiago, tá? Bom, nessa conversa aí, o Arthur também tinha dito assim que eles deveriam ter mandado a Larissa ao paredão, já que ela tinha chegado por último, e que daqui a pouco, de repente, ela vai acabar ficando mais forte que a galera que está lá dentro. Que isso pode acontecer com qualquer um. Então, assim, que era mais fácil mandar uma pessoa que tinha acabado de entrar do que ter ficado aí discutindo alguém que eles queriam achar em comum. Bom, o Thiago, ainda que estava nessa conversa, não concordou com a fala de Arthur, porque daí ele falou assim, bom, se você está falando isso, você está indo de encontro com o que você disse na primeira semana, porque você não achava justo vocês terem entrado 3 dias depois e a galera indicar vocês ao paredão depois de ter entrado 3 dias, sendo que a dinâmica e as alianças da casa já estavam todas fechadas. E aí o Arthur tentou meio que justificar ali, dizendo que não e tal. Aí o Arthur falou, não, a gente chegou 3 dias depois e já tinha um paredão no domingo. Então, assim, a gente teve poucos dias para se mostrar. Eles tiveram uma semana, então assim, eles já mostraram tudo que eles tinham que mostrar. Bom, de uma certa maneira é verdade, né? Porque quando começa o Big Brother, já na primeira semana tem seu primeiro paredão. Mas também você usar disso como justificativa também não é o correto, né, Arthur? Bom, mas tudo bem, né? Bom, gente, e daí, gente, rolou uma discussão também lá no quarto Lollipop, tá? Porque a Laís tá muito puta, tá muito furiosa. Chamou o Arthur de babaca, chamou o Arthur de bundão, de corpo mole. Nossa, ela falou vários palavrões. Teceu palavrões no Arthur, tá? Ela não gostou da forma que eles tentaram jogar ela ao paredão. Falaram assim pro Eliezer acordar também, porque ele quase foi no paredão. Quer dizer, ele foi ao paredão e conseguiu voltar no bate-volta, tá? Que isso é bom, que eles vão conseguir se movimentar agora, que a casa vai agir diferente, tá? E ela falou assim também que esse momento aí que eles fizeram esse movimento, elas percebem um ciclo que o quê? As comadres atacam o grupo dos meninos e os meninos atacam o grupo do Lollipop e o Lollipop ataca o grupo das meninas. Que eles ficam aí num círculo vicioso e que ninguém consegue se safar. Porém, o Lollipop é o grupo mais forte, né? Bom, vale lembrar aí que teve uma conversa de Arthur aí um pouco antes, que o Arthur disse assim que toda a galera que foi do Lollipop está saindo, enquanto isso eles estão voltando. Ou seja, por isso que ele queria tanto mandar a Laís ou alguém do quarto Lollipop, né? Mas se tudo dá certo, a Bruna está nesse paredão, né? Se tomara Deus, ela sai aí do programa amanhã, né?
Bom, gente, e aí, falando de tudo isso aí, a galera ainda continua dormindo, só que o Eliezer junto com a Jess conversaram hoje a respeito do que aconteceu ontem, né? Onde ela já tinha dito para as meninas na academia que não gostava da justificativa do Eliezer, não entendia o porquê e por que toda vez ele jogava a bomba para o lado dela, tá? Bom, o Eliezer chegou nela, justificou que ele não queria ter votado nela na primeira vez, que quando eles tiveram a reunião de condomínio no gramado à tarde, eles já tinham levantado o nome dela, porém ele foi contra, tá? Porém, vamos lembrar que ele não foi contra não, né, gente? Ele já tinha dito com todas as letras que votaria em Jess, ou seja, na conversa que ele teve hoje de manhã com ela, ele mentiu pra ela porque ele já tinha dito que votaria em Jess e não votaria em Douglas. Quando rolou aí a dinâmica da noite, eles bateram o pé que iriam em Jess, quando outras pessoas também queriam em Douglas. Inclusive, na reunião do Lollipop, a própria Jade falou assim que eles não deveriam ter ido na Jess, que eles fizeram esse movimento errado e que, na verdade, eles deveriam ter ido para as cabeças, que eles deveriam ido direto no Douglas, não deveria ter passado essa oportunidade, já que eles tinham poder de indicar alguém direto ao paredão, porque não era voto, era uma indicação. Bom, e aí nessa justificativa ele falou assim que foram votos. E aí foi quando a Jessie não aguentou e falou assim: olha, Eliezer, a gente tem uma amizade, a gente conversa, a gente tem uma troca legal. Só que sabe aquele filme da Alice no País das Maravilhas que tem um momento que ela corre, 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 e quando ela chega no destino final, o caminho fica longe de novo e ela corre, 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 e esse fica aí uma corrida infinita? Ela disse assim que a amizade dos dois estão parecido com isso. Ela disse assim que ela tenta, 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 quando ela chega no lugar, as coisas voltam e aí ele joga tudo no rabo dela, né? Então ela disse assim que essa justificativa para ela não cola, porque ali não era sobre votos, e sim sobre indicar uma pessoa. E também teve um momento no qual ela disse a Larissa que a Larissa prometeu tanto, falou que ia fazer tanto e ao mesmo tempo não fez nada, tá? Bom, e aí, gente, depois dessa conversa aí com os meninos, ela conversou com o Lucas, né? O Lucas falou pra ela que ela tinha que ficar feliz por não ter ido ao paredão. Ela disse assim que estava super feliz, porém ela disse assim que não aguenta mais essas falsidades e de gente sacuda, que ela tava um saco hoje. Que a galera falou que ela contou que Eliezer foi justificar o voto, sendo que não era sobre votos, e sim sobre indicação ao paredão, consenso de todo mundo. Então ele consentiu e levantou o nome dela. De um outro lado, gente, o próprio Vini disse a mesma coisa para o Eliezer, falou assim que ela tá com toda a razão, que eles não deveriam ter votado nela, inclusive o Vini não queria ter votado nela. O único problema é que ele achou que ontem eles não puderam ter o poder de voto, né? Por mais que eles poderiam ter perdido, né? Naquela se desse empate, o Lucas ia desempatar, ou né, quem tivesse mais votos seria ido ao paredão do grupo, tá? Mas ele disse assim que faltou um pouquinho. Só que ele disse assim que não podia falar porque senão a produção chamava atenção. Ou seja, na internet, ontem a galera já ali puxou uma hashtag dizendo assim que o Tadeu tinha interferido nesse quesito. Que quando ele chegou no quarto Lollipop, ele falou pra galera: vocês estão em consenso? Não, eu preciso de um consenso de vocês. Aí pronto, ele finalizou e ficou como a Jessie mesmo. Quando chegou no quarto Grunge, ele foi um pouquinho mais maleável, tentou, tentou, e aí foi quando ele deu a opção de voto aí pra ver quem votaria, e aí foi quando o Eliezer fez, o Eliezer foi ao paredão, certo? Ou seja, o Vini sentiu falta dessa jogada aí do Tadeu, queria saber o porquê que isso rolou. Mas na conversa ali, resumindo, ele deu a razão para a Jessie, dizendo assim que a Jessie desde sempre tentou jogar com eles, aproximar, só que toda vez que ela dava um passo para frente, a galera dava dois passos para trás. Ou seja, tá fudido, né, gente? Bom, e aí, gente, também temos a Lina reclamando deles, né? Falando assim que os meninos queriam o voto de Jessie, queriam o voto de Natália, porém, ao mesmo tempo, atacam elas. Eles só aproximam delas quando acham que é necessário e que a jogada que eles fizeram foi nada mais para proteger o deles e não para proteger elas. Bom, não deixa de ser verdade, né? Porque delas não estavam na retas a princípio, né? Até porque naquela dinâmica ali que estava acontecendo, e sempre foi para proteger Arthur e Douglas e nunca elas, né? Tentando fechar um grupo ali, né, gente? Bom, comenta aí embaixo o que vocês acharam, gente, que hoje ainda tem muito mais, a galera só sabe dormir ali, né? Vamos ver aí como que vai ser o joguinho da discórdia. Vamos ficar aqui de plantão caso eles acordem, mas a gente vai ficando nesse vídeo por aqui. Se inscreva no canal, deixa like, comenta aí o que vocês acharam das últimas conversas deles. Hoje ainda tem, né, o jogo e também não podemos esquecer que alguém tem que sair, né, gente? Então em quem vocês estão votando, comenta aí que eu quero saber. Bom, beijo pra vocês, até o próximo vídeo.